atendimentos, né? Como é que é isso? Gente, acontece, né? Principalmente no começo, assim. E eu acho que tudo depende muito da forma como a gente ressignifica e reconfigura isso. Dependendo do que... Vou dar exemplos de erros, digamos assim, de meio de percurso, tá? Durante o processo. E vou dar exemplo de erros ou de situações que eu julguei, que é o famoso assim, cara, eu faria diferente, né? Eu trouxe um exemplo aqui que eu vou compartilhar já com vocês. Então, no meio do processo, por exemplo, aquele caso que, sei lá, eu fiz determinada atividade, estou tentando lembrar um caso específico, que eu fiz determinada atividade com meu orientando, mas que lá na frente eu senti falta de ter, por exemplo, eu fiz a árvore genealógica das profissões, mas eu senti falta de... me dei conta, caraca, eu não perguntei para o meu orientando, por exemplo, por que o pai escolheu a profissão que tem, por que a mãe escolheu a profissão que tem, quais foram os motivadores deles, que geralmente eu instruo os meus orientandos a isso. Vamos supor que eu esqueci de dar essa instrução específica. Olha, no caso do pai e da mãe, é muito legal você bater um papo com eles, né? Entender por que eles foram parar onde eles foram parar e tarará. E aí, lá pelas tantas, eu vejo que essa informação me fez falta para o meu orientando, né? Poxa, errei, esqueci de dar uma instrução lá atrás, quando eu fiz o exercício 2, 3 semanas, 4 semanas atrás. E aí, é um erro, digamos assim, de meio de percurso, que você consegue ajustar a rota. Ô, fulano, e aí, gente, poder fazer isso com leveza também, né? Nossa, fulano, eu tô vendo aqui uma coisa interessante que, enfim, que eu acho que a gente não explorou ainda no seu processo, é a questão da profissão dos seus pais, apesar da gente já ter falado nelas na árvore genealógica. Você saberia me dizer? E aí você traz a pergunta que ficou faltando. Se ele não souber, você pede para levar, né, em forma de bate-papo mesmo com os pais. Mas é possível de ser recorrigido. Outra coisa, às vezes você esquece, né, de pedir. Isso pode acontecer, tá, gente? Pode acontecer. Esses dias mesmo, eu estava com uma mentoranda e ela falou, caraca, Má, esqueci de pedir a árvore genealógica da minha orientanda e tá fazendo falta essa informação agora, né? Pode ter alguma coisa ali em relação à mãe, tarará. E aí eu disse, e qual o problema de você pedir uma árvore genealógica agora? Ela falou, nossa, mas eu já tô caminhando para o final do processo. Eu falei, você acha que pode agregar, que pode somar? Pode. Então, pronto, qual o problema, né? Então, assim, a gente ter, de novo, né, gente, essa flexibilidade, tá? Que também é possível corrigir a rota ali. Vou dar um exemplo, né, de um atendimento que eu custei para digerir, gente, eu acho que eu já até mencionei ele em alguma live. Tem uns anos também, mas eu lembro que eu atendi uma menina, era de primeira escolha. No final do processo, ela ficou entre 2 cursos muito diferentes, assim, um da área de saúde e um bem saúde mesmo, um bem humanas. E por tudo que a gente construiu, né, ao longo do processo, a questão, enfim, das habilidades que ela foi percebendo. Na verdade, ela tinha 2 grupos de habilidades bem específicos, assim. Então, apesar de serem profissões muito diferentes, eram profissões que tinham ali nas habilidades uma interseção, eu poderia dizer. Então, tinha nexo para nós duas que estávamos, né, de dentro do processo, tinham ali umas semelhanças entre os 2 cursos, né? Apesar de serem objetos de trabalho muito diferentes. Mas, assim, no final, eu como orientadora, olha só o papel do orientador dentro da proposta perspectiva que a gente trabalha. Que enrascada. Eu sentia que ela devia ir, o curso de saúde era medicina e o curso de humanas era direito, ela era relações internacionais. E aí, gente, eu sentia que, apesar de ter, sim, algumas identificações com a medicina, mas eu sentia que tinham ainda mais aproximações dela com o RI, mais do que na medicina, quando a gente pesou balança e tal.
E aí, chegou no final, essa menina encalacrou e falou, não, a minha primeira opção acho que é a medicina. Ela ficou bem na trave ali, até no final, bem no finalzinho, ela ficou, na verdade, ela ficou, tô lembrando agora do caso, mais detalhes, ela ficou medicina, RI e economia. Economia era a terceira opção dela. Economia e RI tem muito a ver e tal, eram duas profissões mais congruentes, digamos assim, né? E tinha essa medicina aí. Bom, como o papel do orientador, né, que eu acredito, a perspectiva de orientação não é um processo diretivo, eu trabalho para que o meu orientando tenha consciência dos motivos pelos quais ele está fazendo aquela escolha, pelos quais ele está chegando àquela conclusão. E aí, no final das contas, ela falou, mas eu acho que eu ainda ficaria com a medicina, apesar disso, disso. Enfim. E aí, gente, ok, né, uma escolha dela. Mas passou, né? Aí finalizamos, fizemos a devolutiva com a mãe. O pai não morava em outro lugar, era presencial. Fiz a devolutiva com ela e com a mãe. Falamos das identificações com a segunda, que ficou em segundo lugar, né? Com a segunda opção dela, mas que tinham alguns aspectos ali que ainda pesavam mais. Mas o que eu acho, né? Depois eu fiquei assim, poxa, mas eu acho que eu errei, eu devia ter sinalizado. Que foi o seguinte, eu devia ter deixado, pelo menos assim, mais claro, mais evidente, né, para minha orientanda, quando a gente faz todo aquele apanhado do processo, sabe, gente? Aqui na Facilitando, a gente, né, quem é nosso aluno sabe, que lá no final a gente retoma todas essas atividades, tudo que a gente fez. É muito legal, os meninos vão, como se a gente fosse conectando, assim, costurando os retalhos, é muito bacana esse fechamento. E aí, ali no final, eu senti falta de evidenciar, talvez, alguns pontos que durante o processo faziam com que, inclusive, eu achasse que o RI tinha mais a ver com ela. Mas, né, por um lado foi um erro, por outro lado, foi uma escolha dela. Bom, enfim, fiquei com aquele trem me martelando, falei, gente, mas o RI, ou mesmo a economia, eu achava que tinha mais a ver. Sabe quando desce quadrado? Desceu quadrado com a orientadora aqui. Aí, duas coisas que eu queria falar com vocês a partir desse caso. Uma, que passou um tempo, eu encontrei com essa menina na rua. Encontrei com ela, oi, tudo bem? Perto da minha casa. Tarará, e aí, como é que você tá? Resumindo, a menina estava fazendo economia, né? Ela tinha ido para a terceira opção dela, ela tentou, no final das contas, ela jogou para RI, a nota do SISU, a nota não deu e ela foi para economia. Mas ela desistiu da tal da medicina. E aí ela falou comigo assim, ai, Marcela, não sei onde eu tava com a cabeça quando eu bati o martelo naquela medicina. Aí eu olhei para ela, mas mal sabe ela que eu respirei tão feliz quando ela me falou, né? Então, assim, olha que interessante, né? Lá na frente aquilo reverberou, né? Parece que, as fichas foram caindo e ela foi processando também, né? Então, no final das contas, teve um final feliz, digamos assim. Mas, quando chegou agora, gente, recente, agora tem uns 2, 3 meses, eu finalizei, acho que não tem nem 3 meses, eu finalizei um processo de primeira escolha, onde eu me vi numa situação super semelhante. Aí que entra a gente aprender com os erros, né? E aí, eu me vi numa situação super semelhante a esse caso antigo, onde a menina ficou também entre 2 cursos, não eram nem tão discrepantes, igual medicina e RI, tinha uma aproximação um pouco maior, mas a menina tinha argumentos, como diz ela, racionais, né, concretos, muito favoráveis para o curso de comunicação, certo? Por todo um processo, um percurso que a gente fez, mas ela falava que a segunda opção era psicologia. Ela sentia olha só a expressão, um conforto maior em pensar na psicologia, né? Enfim, não vou entrar aqui agora que daria um estudo de caso, né? Mas eu fui trabalhando com ela, tanto que a primeira opção dessa menina era relações públicas, e não tinha na cidade, ela não queria mudar daqui nesse momento, tarará. Então, por N fatores, a comunicação, né, a publicidade, enfim, eram áreas que estavam muito mais afins com o que de fato seria a primeira opção dela, se tivesse na cidade, que era o RP. E aí ela falava assim, eu não sei te explicar, não é da ordem do racional, porque na ordem do racional eu sei que a minha primeira opção é comunicação, por isso. Ela tinha todos os elementos,
Mas é como se eu me sentisse mais confortável. E era uma menina que estava passando por um momento de uma instabilidade emocional, enfim, por uma série de questões de pandemia, término de namoro, ela estava oscilando muito emocionalmente. E aí eu levantei esse forma de questionamento para ela, né? E aí ela falou assim, olha, eu acho que realmente faz sentido, porque inclusive ela tinha pedido aos pais recente, poucos dias antes, para voltar para terapia e tudo mais. Resumindo, gente, fui fazer a devolutiva dessa menina com os pais, né? E falei para ela, né? E falei com ela que eu falaria isso na presença dos pais. Aí, o que eu fiz? Qual foi a diferença? Eu lembrando daquele outro caso, eu falei, agora eu preciso ser clara e assertiva, né? E disse, né, para ela, e ela super concordou e disse para os pais. Eu disse, olha, primeiro, assim, na devolutiva, ela falou os motivos pelos quais ela tinha o plano A e o plano B, e ela falou disso, ela falou assim, é uma questão, eu acho que é mais emocional, pai, eu não sei explicar, eu já trabalhei isso aqui com a Marcela, porque racionalmente faz muito mais sentido eu ir para a área de comunicação, por todos esses elementos que eu trabalhei, que eu descobri, né, ao longo do processo e tal, mas eu acho que o meu momento emocional me faz com que eu busque a psicologia, talvez mais como uma busca, ela falou algum termo assim pessoal, mas olha a diferença, ela foi com um grau de consciência muito maior. E aí eu verbalizei isso para os pais, eu falei assim, olha, eu trabalhei muito isso com ela, eu deixei muito claro que dentro do processo, por isso, que nós fomos percebendo, realmente a comunicação faz mais sentido para ela. Não que a psicologia não faça, porque tem esse pontos de identificação, que ela também percebeu, já trouxe para vocês. Mas, né, enquanto orientadora, eu pensei assim, eu vou colocar o meu na reta positivamente, sabe, gente? E aí eu fiz, então, deixei muito claro para não correr o risco de ser mal interpretada.